Olá, como vai? Mais um encontro de oração da Igreja Betel aqui em Pouso Alegre, nesse famoso estado de Minas Gerais. Estamos felizes porque você tem caminhado conosco. Estamos felizes porque você participa desse grande processo de evangelização através do nosso canal. E nosso pedido continua de pé. Se inscreva e não esqueça de dar o seu like e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir falar de Jesus. Venha ser igreja com a gente. E que Deus assim nos abençoe. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir agora as nossas Bíblias no Evangelho que João escreveu. E no capítulo 1, vamos ler os versículos 35 a 39. O tema da nossa mensagem é o melhor dia da sua vida. E assim lemos na palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Voltando-se Jesus, aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. Qual foi o melhor dia da sua vida? Você poderia dizer? Conseguiria lembrar? Ah, pastor, o melhor dia da minha vida foi o dia em que eu conheci o meu grande amor, o meu amado, a minha amada, e nós começamos a namorar. Pastor, o melhor dia da minha vida foi o dia do meu casamento. Foi o dia em que eu passei no vestibular, foi o dia em que eu me formei. Ah, o melhor momento da minha vida, o melhor dia da minha existência foi quando o meu time foi campeão. O melhor dia da minha vida foi quando eu saí do hospital. O melhor dia da minha vida foi quando a minha mãe, o meu pai, o meu filho saíram do hospital. O melhor dia da minha vida foi o dia no qual o meu filho nasceu. Ah, pastor, eu acho que o melhor dia da minha vida ainda está para chegar. E é assim mesmo. Diferentes são as respostas, porque diferente é a trajetória de cada um. Talvez você tenha na ponta da língua qual foi o melhor dia da sua vida. Talvez o melhor dia da sua vida ainda esteja para chegar. O texto que nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada nos fala sobre o melhor dia da vida de André e de João. 2 jovens, 2 pescadores que viveram na Palestina há 2000 anos e que se tornaram discípulos e apóstolos de Jesus. A palavra do Senhor nos fala que André e João, antes de serem discípulos de Jesus, eram discípulos de João Batista. O que significa que aqueles 2 moços estavam em busca de Deus, em busca de um significado, de uma verdade para as suas vidas. André e João moravam em Cafarnaum. Eles eram pescadores, viviam às margens do mar da Galileia, mas não era ali que eles estavam naquele dia. Naquele dia eles estavam no deserto, onde João Batista batizava às margens do rio Jordão. Porque de alguma forma André e João haviam sentido, haviam intuído que a vida precisava ser mais do que aquilo que eles conheciam.
Eles eram pescadores, filhos de pescadores, talvez netos de pescadores. Aquela era a única vida que eles conheciam. Desde crianças, aprenderam o ofício com os seus pais. Acordar cedo, dormir tarde, lançar-se ao mar sem saber se retornariam, ganhar o dinheiro, pagar as contas. Mas a certa altura eles perguntaram a si mesmos: será que a vida é só isso? Será que a vida é só isso? Nascer, viver, morrer, tentar ganhar dinheiro, o suficiente para ter uma carreira, o suficiente para sustentar uma família, o suficiente para construir uma casa? Será que a vida não passa disso? Será que a vida é esse conto ligeiro que começa no berçário, termina no cemitério? E então tudo que nós temos é aquilo que nós podemos ver? Não, não é possível. Tem que haver algo mais. Ah, meus queridos, minhas queridas, André e João não eram filósofos, não eram sonhadores, não eram pessoas que tinham a cabeça nas nuvens. Pelo contrário, eram dois homens que tinham seus pés no chão, que conheciam as exigências da vida dura. Mas ainda assim, nos seus corações, eles percebiam que devia haver algo mais. Quantas pessoas não conseguem perceber isso? Estão envolvidas com a rotina e o trabalho, e pegar o ônibus, e pegar o carro, e ir ao serviço, e ir à escola, e fazer a faculdade para tirar a melhor nota, para conseguir o melhor emprego, para comprar a melhor casa. Estão como que num hipnotismo, como se a matéria fosse tudo o que há, e precisam acordar desse transe, dessa hipnose, precisam sair dessa matrix, e colocar a mão na consciência e dizer: caramba, se existe um Deus, eu preciso conhecê-lo. Se existe um céu, eu preciso saber como ir para lá. Se existe uma vida depois da morte, eu preciso saber como alcançá-la. E por isso, aqueles dois jovens, pescadores, homens simples, deixaram a sua casa, deixaram os seus barcos, deixaram a sua terra e estavam ali procurando, em busca de algo. Felizmente, eles se depararam com um pregador chamado João Batista. E amados, João Batista era um pregador muito bom, porque era um pregador que tinha em mente única e exclusivamente anunciar a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque quando você está em busca do melhor dia da sua vida, às vezes você pode se deparar com pessoas que vão apontar a você o caminho errado. Olha, venha cá e vamos ao motel. Olha, venha cá e experimenta esse baseado. Olha, vem aqui e tome esse copo de bebida. Olha, vamos até ali e façamos isso ou aquilo, e você vai encontrar um sentido, um prazer, uma graça, e vai ser o melhor dia da sua vida. Há muitos falsos profetas nos caminhos deste mundo, mas em nome de Jesus, João Batista não era um deles. João era um homem sério, que não pregava a prosperidade, que não dizia o que as pessoas queriam ouvir, mas que tão somente anunciava a verdade de Deus. E então João Batista, ao ver Jesus Cristo que passava, apontou na sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, era isso que André e João estavam procurando. Era isso que eles estavam buscando. E então a Bíblia diz que eles deixaram João Batista e começaram a seguir a Jesus. E naquele instante, meus irmãos, aconteceu algo muito interessante. Porque a Bíblia diz que André e João, talvez um tanto timidamente, um tanto sem jeito, um tanto envergonhados, iam seguindo Jesus que caminhava. Jesus virou para eles, olhou para eles e perguntou: o que vocês estão buscando? Vocês estão atrás de quê?
O que vocês procuram? É muito interessante que Jesus não perguntou a eles quem vocês estão procurando, porque Jesus sabia, eles estavam procurando a Ele, Jesus, eles estavam andando atrás de Jesus, mas a questão não era quem eles estavam buscando, e sim, por que estavam buscando. O que é que vocês querem? Perguntou Jesus. Naquela época, muita gente andava atrás de Jesus, alguns para serem curados, outros para terem o pão multiplicado, ainda outros procuravam Jesus por causa dos seus ensinamentos. Muita gente ia atrás de Jesus para melhorar de vida, para resolver os seus problemas, para passar por cima das suas dificuldades, e Jesus atendia aquelas pessoas, como atende ainda hoje. Mas a pergunta de Jesus era a pergunta de $1 milhão. Aquela era uma entrevista de uma pergunta só, e dependendo da resposta, André e João seriam aceitos ou reprovados, e eles sabiam disso, só tinham uma chance, tinham que responder certo, tinham que pensar rápido. Mas felizmente, André e João não precisaram pensar muito, só tiveram que dizer a verdade. Só tiveram que dizer aquilo que tinham na sua alma. Eles, na verdade, responderam a Jesus com outra pergunta. E eles disseram: Rabi, mestre, onde o Senhor pousa? Onde é a sua casa? Onde é que o Senhor fica? Onde é que o Senhor está? Em outras palavras, o André e o João estavam dizendo para Jesus: mestre, o que nós queremos é estar com o Senhor, é ficar com o Senhor. Onde o Senhor vai? A gente quer estar junto. Onde o Senhor fica? É lá que a gente quer estar. Mestre, Rabi, onde pousas? Jesus disse: que resposta certa. Passaram no teste. E então Jesus fez um convite àqueles dois. Jesus lhes disse: venham, e vocês verão. Vinde e vede. Um pregador do século passado, chamado Clarence Macartney, disse que vinde é a palavra preferida de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus de convite, é um Deus de acolhimento, é um Deus que envia os seus mensageiros, é um Deus que se dirige aos seus convidados. Vinde todos os que tendes sede à fonte das águas, diz o Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, disse Jesus. E então o Senhor disse aquela palavra tão linda a André e a João: vinde. E a Bíblia diz que eles foram, que eles aceitaram o convite de Jesus. E aí a palavra do Senhor nos fala que foram e viram onde ele pousava, e passaram o dia com ele. Que maravilha! E passaram o dia com ele. Foi o melhor dia da vida de André e de João, porque eles puderam conhecer Cristo, passar tempo com Cristo, entregar suas vidas a Cristo. André e João sempre se lembrariam daquele dia, o dia que passaram com Jesus, que passaram com o Salvador. Essa é a história do melhor dia da vida de André e de João. E o que nós aprendemos com essa história, meus queridos irmãos e irmãs? Pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que não basta ouvir, é preciso ir. Eu fico imaginando que quando João Batista viu Jesus caminhando,
apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não foram apenas João e André que ouviram essas palavras, porque o João Batista estava sempre cercado de gente. Ele estava sempre cercado de gente, as multidões o procuravam. Centenas, milhares de pessoas iam até João para ser batizadas por ele e para ouvir os seus ensinamentos. Então, com certeza, quando João Batista apontou para Jesus e disse: lá vai o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, muita gente ouviu. Mas apenas João e André foram. Apenas João e André seguiram. Pastor Marcelo, por que a minha vida não muda? Por que essa tristeza tão grande? Por que eu coleciono fracasso atrás de fracasso? Por que a minha vida não tem sentido? Por que eu não tenho certeza da minha salvação? Por que eu não tenho alegria na minha alma? Por que eu não tenho paz no meu espírito? Querido, querida, é porque você ouve, mas não segue. E não basta ouvir, é preciso seguir. Tudo aquilo que nós ouvimos aqui essa noite, extraído da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nada disso vai adiantar se a gente não seguir, se a gente não colocar em prática, se a gente não deixar tudo e for até Jesus. É preciso dar esse passo, o passo de fé. E isso nós aprendemos com André e com João. Eles ouviram e seguiram. Você tem ouvido, mas você tem seguido. Essa é a questão fundamental. Acho que uma segunda lição que nós aprendemos com João e com André é que ter um relacionamento com Jesus Cristo é fundamental. As primeiras instruções de Jesus àqueles dois que seriam seus apóstolos, que seriam seus chegados, a primeira instrução de Jesus àqueles dois: venham ver onde eu fico. E a Bíblia diz que Jesus ficou com eles todo aquele dia. A palavra do Senhor para nós não se resume a um grupo de instruções, a uma série de doutrinas. Deus não nos dá uma religião, Deus nos dá um Salvador, o seu próprio Filho, para que com Ele nos relacionemos. Ter um relacionamento com Jesus é fundamental. André e João haveriam de passar por muita coisa no caminho da sua fé. Eles teriam que beber o mesmo cálice que Jesus bebeu, eles teriam que ser batizados no mesmo batismo com que Jesus foi batizado, eles seriam perseguidos, eles seriam agredidos por amor do Evangelho, e para que eles pudessem suportar todas essas coisas e tomar as decisões difíceis, eles precisariam ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eles precisariam realmente ser amigos de Deus. Sabe, você pode ter uma igreja, você pode ter uma religião, mas se você não tiver uma intimidade com o Redentor, se você não tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus, na hora das decisões difíceis, e essa hora sempre chega, você não vai conseguir fazer aquilo que é certo. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que descobre que ela sente atração física por pessoas do mesmo sexo. E ela identifica isso com muita clareza e com muita força na sua vida. Mas ela também sabe que um relacionamento físico entre homem e homem, ou entre mulher e mulher, não é algo que agrada a Deus. Se ela apenas tiver uma religião, dificilmente tomará a decisão difícil, mas necessária, de se conservar casta, de não atender aos impulsos do seu corpo, das suas emoções.
Ela só vai tomar essa decisão difícil, mas necessária, se ela tiver um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Ou então vamos supor uma pessoa casada, um marido, uma esposa, que está vivendo uma crise no seu casamento, um desgaste no seu casamento, o sentimento já não é aquele, a relação já não é tão boa, e então se depara com um outro homem ou uma outra mulher, e o seu coração bate mais forte, e agora há uma atração, mais do que isso, há um enamoramento. E esse homem ou essa mulher pensam, olha, com essa nova pessoa, eu poderei sentir coisas e vivenciar coisas que eu não posso sentir ou não consigo sentir e vivenciar com a minha esposa ou com o meu marido. Mas então ele sabe que isso não agrada a Deus. E ele vai dizer não a esse impulso. E ele vai pedir ajuda a Deus para permanecer firme. E ele tentará melhorar as coisas no seu casamento. Ele permanecerá fiel ao seu cônjuge. Ele honrará o compromisso que ele fez de amar e cuidar e honrar todos os dias até que a morte os separe. Como ele vai tomar essa decisão? Tão difícil, mas tão necessária, se ele não tiver um relacionamento com Jesus. Então, o relacionamento com Jesus é fundamental. O relacionamento com Jesus é essencial. Por isso, antes de dar qualquer instrução, de dar qualquer ordem, o que Jesus falou para André e para João foi: venham aqui, fiquem comigo, vamos passar um tempo juntos, vamos nos tornar amigos. Porque só tendo um relacionamento vivo, dinâmico, profundo, verdadeiro comigo, vocês poderão tomar as decisões mais difíceis da sua vida. A terceira e última coisa, que eu acredito que nós aprendemos com a história de André e de João, é que hoje pode ser o dia mais feliz da nossa vida. Se tão somente abrirmos as portas do nosso coração e atendermos ao convite daquele que nos diz: vinde e vereis. Nossos pecados serão perdoados, nossa alma será lavada e nossos nomes serão escritos no livro da vida. Hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida, se você se entregar por inteiro, sem reservas, a Cristo, o Redentor, o Salvador. Há um hino muito bonito do cantor cristão, é o hino de número 407, o título deste hino é Ditoso Dia, e ele diz na letra, na sua primeira estrofe: ditoso dia em que aceitei do meu Jesus a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora eu sinto o seu favor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Só Jesus pode satisfazer a sua alma. Só Jesus pode saciar a sede de felicidade que você traz no seu coração. Não endureça a sua alma, quebrante-se diante do Senhor. Entenda que em nenhum outro lugar, em nenhuma outra parte, você encontrará satisfação, paz, alegria, salvação, senão na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vinde e vereis. Você tem que vir para ver. Você aceita o convite do Salvador?
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus.